Bem-vindo, edificante. É sempre um prazer enorme contar com a vossa audiência. Eu sou o Jonathan e esse canal é Enfermagem Edificante, canal de inteligência emocional aplicado à enfermagem e piso salarial da enfermagem, porque a enfermagem não fala de outra coisa. E eu não vou aparecer nesse vídeo porque eu tô com problemas técnicos com a minha câmera. Mas o que importa é o assunto e nós vamos discorrer aí a questão dos votos, como ficou a questão dos votos do STF e em que pontos esses dois ministros, já que sobrou nessas duas vertentes do Barroso e do Toffoli, para ser feita a tese do julgamento, né, a tese final para ver o que vai ser decidido em relação ao piso salarial da enfermagem. Nesse vídeo a gente vai comparar aí os votos, os pontos dos votos dos dois ministros e ver o que é igual e o que está diferente e também ver a possibilidade de qual dos votos podem ser vencedor. Antes de mais nada, deixa um like edificante aqui nesse vídeo para que ele ganhe mais relevância no YouTube e também dá uma conferida se você não é inscrito. Se não for inscrito, me dá essa moral, te inscreve e ativa o sininho de notificações para sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo no canal. Agora chega de mais delongas e vamos direto ao assunto. Então, edificantes, vamos aí começar a entender os pontos aí onde discordam e concordam os votos de Barroso e de Dias Toffoli. Mas antes estou mostrando aí o placar final, como ficou, né? Ficou 4 para o Barroso, 4 para o Toffoli e infelizmente o voto do Fachin, que era o melhor para nós profissionais da área de enfermagem, simplesmente não venceu. E agora a gente vai discorrer aí qual os pontos onde eles concordam, tá? E isso tem a ver com o item 1 do voto, a priori, do que está valendo, que é o voto do Barroso, que tem relação com os públicos federais, onde ele diz simplesmente que é aplicada a lei 14.434, a nossa lei do piso salarial da enfermagem na íntegra. É como está lá, é para aplicar nesses entes públicos federais. No item 2, que é a questão dos municipais, dos estaduais, das filantropias e dos que atendem no mínimo 60% do SUS, no item A implantação de diferença remuneratória resultante do piso salarial deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado a título da assistência complementar pelo orçamento da União, ou seja, eles têm que pagar conforme a União repassa o valor. Então, eles só têm essa obrigatoriedade conforme o valor que a União repassar para estados e municípios. No B, em caso de eventuais assistência financeira em falta, né, na ausência dessa assistência financeira, vai ser dever da União providenciar o crédito suplementar com fontes provenientes de emendas parlamentares e caso não venha nenhum recurso para o pagamento da Lei 14.464, nossa lei do piso salarial da enfermagem, não será exigível o pagamento por parte dos entes referidos no item 2, ou seja, não vai ser obrigatório que seja pago o piso salarial da enfermagem aí pelas prefeituras, estados e filantropias, enfim, para privados que atendem no mínimo 60% do SUS. Lembrando que esse é o voto descrito pelo Barroso em que o Dias Toffoli concordou também. Então esses pontos estão iguais e dificilmente eles serão alterados, porque no somatório 8 ministros concordaram com essa tese desses itens nesses pontos, ou seja, isso dificilmente vai ser alterado. E vamos agora para os pontos onde eles discordam, né? E tem a ver exclusivamente com os privados, 100% privados, que é o item 3 do voto do Barroso, em que o Dias Toffoli divergiu, que é em relação à implantação. No voto do Barroso, a implantação do piso nacional deverá ser precedida de negociação coletiva entre as partes com exigência procedimental imprescindível. Não havendo acordos, incidirá a Lei 14.434 de 2022, desde que decorrido o prazo de 60 dias contados da data da publicação da ata desse julgamento desta decisão. Então, o Barroso diz assim, não teve acordo entre o sindicato e as instituições privadas, vale o que está na lei. O Toffoli discorda nesse ponto. Pior ainda, tá? A implantação do piso salarial deve ocorrer da forma regionalizada, mediante negociação coletiva. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo de comum acordo. A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento
de pacientes, respeitando a realidade econômica de cada região. O que está dizendo aqui? E não tendo acordo entre sindicatos e as entidades privadas, vai para os tribunais do trabalho, e ele já aponta como os tribunais do trabalho têm que agir, que é priorizando a manutenção dos empregos e a qualidade do atendimento dos pacientes. E outra, ele regionaliza a questão, sabe? Ele regionaliza, então fica muito ruim esse ponto. Não cria uma unidade em relação à lei do piso salarial da enfermagem e praticamente desconsidera a ideia de piso, né? Um piso único, né? E outro ponto também que eles divergem no voto é em relação aos estados, municípios, filantropias e no mínimo 60% do SUS no item C, que tem em relação com a proporcionalidade da carga horária, né? Que no caso do voto Barroso, inferior a 8 horas semanais é proporcional. E ele para aí, ele para nesse ponto, se você trabalhou menos de 8 horas, a remuneração vai ser proporcional a isso. Só que no voto do Toffoli, ele criou um outro item, que é o item 4, que ele diz o seguinte, que o piso se refere à remuneração global e não a vencimento base. Ali ele já acabou com a questão do piso, por isso que esse voto dele é muito ruim. O conceito que a gente tem de o piso ser o base, ser o valor mínimo a ser pago, aqui ele desconsidera no voto dele. Isso é péssimo. E no restante ele deixa igual. Então esse é o entendimento. Neste caso, 4 ministros concordam com essas teses para cada lado. Ou seja, é nesse ponto aí que tem que haver a concordância. Então é nesse ponto onde vão ter que decidir, nesses itens aí que não há concordância entre os votos, que eles vão ter que decidir qual deles vai prevalecer. O que você acha, edificante? Qual que eles vão decidir aí? É pela questão do Barroso, é pela questão do Toffoli? Deixa teu comentário aqui, teu comentário importantíssimo, afinal esse canal é feito para você. E lembrando que sempre tem dica de livros edificantes aqui na descrição dos vídeos do canal. Confere a dica de livro deste vídeo aqui. Tá bom, edificantes? Então, um forte abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser.